Vivemos em uma era de alta performance. O esporte está cada vez mais rápido, o calendário cada vez mais exaustivo, a cobrança com os atletas cada vez mais alta, os olhares dentro e fora das redes sociais com comentários cada vez mais violentos. Como fica a saúde mental dos nossos atletas? É sobre isso que a gente vai conversar nesse episódio. Eu sou a Dayana Garbim e esse é o Eu Vejo Você especial 10 anos. No episódio de hoje, a gente vai conversar sobre esporte e saúde mental. E para isso eu estou recebendo dois convidados muito especiais, a professora Liliane Guimarães. Liliane, obrigada por estar aqui, é uma alegria receber você. Um grande prazer, obrigada. A professora Liliane, que é mestre em Ciências da Saúde pela Unifesp, é coordenadora do Departamento de Psicologia Esportiva da Medicina Esportiva da Unifesp. E eu também estou recebendo o professor doutor Alberto Pocchini. Doutor Alberto, que alegria ter você aqui. É toda nossa, Dayana. Obrigado pela oportunidade. O Dr. Pocchini é médico formado pela Unifesp, especialista em ortopedia, medicina do esporte e aparelho locomotor no esporte, e também é professor da Unifesp e é o coordenador da nova pós-graduação da Unifesp, que a gente já vai conversar aqui. É uma alegria ter vocês aqui no canal de volta depois de acho que 7, 8 anos, né? Isso. Que a gente Verdade. conversou. Foi bastante produtivo. Para nós é um orgulho poder voltar e falar sobre um novo tema muito interessante também para nós, né? A alegria é toda nossa. Você sabe que nessa temporada especial de 10 anos do canal, eu estou trazendo de volta vários profissionais que eu entrevistei há 10 anos, 8 anos, para a gente conversar sobre o que mudou na área. E eu acho que a gente tem muito que conversar sobre tudo que mudou no esporte. A gente tem visto cada vez mais grandes atletas falando de questões de saúde mental. Eu acho que a Simone Biles se afastando da competição naquele momento foi um marco quando a gente fala de saúde mental, mas vários atletas acabam falando de questões durante as competições e depois também quando se aposentam. E eu falei um pouquinho no início do episódio de que o esporte está mais rápido, o calendário mais exaustivo, a cobrança hoje em dia na rede social é violenta, é agressiva. Queria começar perguntando para o doutor Alberto. Doutor Alberto, nesses últimos 10 anos, o que vocês percebem que mudou no esporte que faz com que tantos atletas comecem a trazer essa questão da saúde mental? A impressão que nos dá é que no esporte competitivo de alto nível, né, o treinamento ele evoluiu muito, ele evoluiu bastante. E quando você pega, por exemplo, uma competição internacional, uma competição onde o atleta ele é exigido de forma extrema, vamos dizer assim, o nível técnico dos atletas, às vezes, eles são semelhantes. E o que a gente vê é que, muitas vezes, o desempenho final ele tem relação com a capacidade psicológica daquele atleta de viver aquele momento da melhor forma possível, onde, muitas vezes, na Vila dos Atletas, é difícil para ele dormir, é difícil para ele se alimentar, em função do estresse daquele momento, onde ele pode ser um herói ou ele pode ser um vilão, dependendo do que acontecer ali naquele momento da competição, né? Porque, veja, ele tem uma nação ali assistindo, são milhares de pessoas, e isso tudo tem um impacto muito forte sobre o psicológico. Eu sempre fico pensando a pressão que é você estar ali jogando com 60 mil pessoas gritando, assistindo. Você está numa Olimpíada, numa Copa do Mundo. Nós vivemos isso, Diana, com a parte da ginástica olímpica com Arthur Zanetti. Então, o Beno Enisman é o médico do Arthur, e quando o Arthur foi convocado para a Olimpíada, nós fomos para assisti-lo. E quando eu entrei no ginásio, no O2, em Londres, estava lotado, e eu olhei para tudo aquilo e imaginei aquele atleta entrando para fazer ali a apresentação dele, né? E eu pensei, nossa, realmente é algo muito complexo do ponto de vista psicológico. E quando ele venceu, nós saímos para cumprimentá-lo, e uma das coisas que eu perguntei para o Marcos Goto, que era o técnico dele, eu falei, nossa, Marcos, mas que coisa pesada ele ali entrar e aquele estádio lotado, né? Como que é possível isso do ponto de vista psicológico, né? E ele falou, imagina, isso eu sempre falei para ele, que ele ia entrar aqui, ia fazer exatamente o que ele sempre faz lá em São Caetano, da mesma forma que ele sempre fez. Ele ia entrar aqui e fazer tudo da mesma forma. Então, aí eu vi
o que essa questão do preparo psicológico, que também tem a ver não só com o psicólogo do esporte, mas com os treinadores também, né? A capacidade que ele conseguiu passar para o Arthur, que era necessária ali para ele poder ter um grande desempenho. Então é muito importante que a equipe que cuida desse atleta tenha toda uma preparação, porque a gente já sabe, né, a força física, o corpo, o treinamento, mas existe a mente que sustenta esse corpo. A mente que faz esse atleta conseguir entrar ali, ficar tranquilo, executar o seu exercício. Liliane, a gente vive hoje um problema real no esporte, que é a questão de saúde mental, né? Como é que vocês percebem isso? O que mudou no esporte que leva os atletas a hoje é imprescindível ter esta preparação, né? Não tem como mais você não cuidar, além do corpo e treinar o corpo, cuidar da mente e da saúde mental, correto? Sim, nós temos a questão, né, que o doutor Alberto comentou. Se você perceber, né, ali o episódio da Bias, o que ela mais teme é a questão da mente, né? Ela diz: o meu corpo, ele flutua, o meu corpo está treinado, né? Quando ela retornou, mas ela colocou ali, ela foi bem clara, dizendo: eu não sabia se a minha mente ia suportar, né? E o que nós dizemos, o atleta, é importante que ele esteja preparado o tempo todo para suportar. Ele tem a mídia, ele tem família, ele tem os torcedores, ele tem que acatar muitas expectativas que ele acaba, né, dentro de um trabalho que a gente faz, de um trabalho de saúde mental. Nós procuramos trazer para eles, né, todas essas visões, né, ao que ele está disposto a levar como e atender também às expectativas. Então, o fortalecimento da mente vem de que ele entenda, né, quais são os limites dele, né, quais são os contornos que ele vai dar a toda essa expectativa, principalmente quando você fala, né, das redes sociais, das mídias. Elas são livres a partir do momento que você está exposto, né, o que você recebe como retorno, você não sabe, pode ser bom, pode ser ruim. E o atleta, né, muitos deles hoje estão em uma exposição bem maior, e nós sempre acreditamos bastante que a exposição ela precisa ser trabalhada, ou você pode realmente, né, não entender o seu limite. Então, este é um dos fatores que mudou bastante, né? Nós não tínhamos mídias, as mídias tinham um limite, né? Elas eram mais trabalhadas, hoje não é. E esta exposição, de fato, ela traz ao atleta algo que pode levá-lo, né? Desestabilizar realmente, né? Exatamente. É porque se a gente pensa há 10, 15 anos, o atleta tinha lá o desempenho dele, ele fracassava, ele errava, Sim. ele saía de campo com essa sensação de derrota, mas ele não pegava o celular dele, entrava no Instagram e tinha 20 mil pessoas xingando ele, chamando ele de lixo, dizendo que ele é uma porcaria, atacando a família dele, muitas vezes desestabilizando. Isso é uma novidade que veio com as redes sociais. Sim, ele estava no universo de centenas de pessoas. Hoje ele está no universo de milhares de pessoas. Milhões, às vezes. Milhões de Né? pessoas. Então, a agressividade com que esses comentários... A gente pode ver um jogador de futebol, quando ele erra, o que a torcida faz com ele ali, e assim, não tem como negar. Isso desestabiliza qualquer pessoa. Então, tanto que eu estou trazendo um dado aqui, 34% dos atletas relatam sintomas de ansiedade e depressão. Então, é um problema real, a gente precisa tratar disso e ver como é que a gente está cuidando desses atletas para que eles consigam enfrentar isso e como os profissionais que trabalham com os atletas também estão preparados para ajudá-los, né? Exato. É um problema que vocês percebem. Isso é um problema que nós percebemos já desde o esporte infantil, né? Porque cada vez mais eles vêm dentro do esporte competitivo mais novos, com menos recursos, vamos dizer assim, porque obviamente isso tudo é um trabalho psicológico, de amadurecimento frente à competição, frente aos desafios, né? Então, essa questão é uma questão muito importante, vai entrando cada vez mais novo no esporte competitivo, e é necessário que haja essa preocupação que passa não só pelos treinadores, pelos psicólogos,
mas também pelos pais, né? Porque nós vemos, às vezes, em competições, os pais completamente, assim, perturbados, ansiosos, mais do que os filhos, às vezes até, e isso, obviamente, é algo que necessita de um certo equilíbrio, de um certo controle, né? Porque não é só o que o atleta vive do ponto de vista de treinamento, é o que ele vive em casa também, o que o pai, a mãe, os irmãos, os tios, eu acho que todo mundo participa desse universo de equilíbrio e de saúde mental. Queria trazer uma outra questão, que os atletas de alta performance enfrentam mais de 600 fatores de estresse ao longo da carreira. 600 fatores. A gente que assiste um esporte, a gente nem imagina. E isso não é visível no placar, no resultado. Contem pra gente um pouquinho, doutor Alberto, a complexidade que é o fator emocional para um atleta de alta performance. E essa questão do esporte competitivo de alto nível, como eu falei, desde a infância até a idade adulta, ela traz consigo vários fatores, né, relacionados à parte familiar, relacionados à parte do treinamento, relacionados à questão de desempenho, né? Então, obviamente, ninguém consegue sempre se superar a todo momento. Então, isso, obviamente, tem um planejamento de periodização do treinamento, que os técnicos trabalham, tem essa preocupação multidisciplinar para que o atleta ele sinalize quando ele está tendo alguma dificuldade, né? Mas mesmo assim, quer dizer, ninguém consegue estar pleno a todo momento. E Claro. é disso que, obviamente, essa frase trata, né? De uma dificuldade em algum momento do treinamento, competição, que os atletas enfrentam, e nós vemos isso, né? Aquele que se lesionou, por exemplo, né? Eu como ortopedista e trauma do esporte, a gente vê muito as lesões e a questão psicológica da lesão, seja pré ou pós um tratamento conservador que a gente fala, que é não operatório, ou seguindo um tratamento operatório que, obviamente, é mais difícil do ponto de vista psicológico. Vocês sabem que eu estou muito feliz com esse momento, porque quando eu comecei a trabalhar com saúde mental há quase 10 anos, eu nunca imaginei que a gente chegaria num momento em que a saúde mental dos atletas fosse colocada nesse lugar de importância. Porque a gente tinha um julgamento, né? A ser atleta tem que conseguir, tem que dar conta, tem que ser uma máquina. Pouco se conversava sobre a saúde mental dos atletas. Então, eu estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês participando desse momento, que é o lançamento de um curso completamente novo nessa área, né? Pela primeira vez, a Unifesp está juntando a psicologia, a psiquiatria e o esporte e fazendo um curso, então, com o objetivo de preparar profissionais para olhar para isso, para olhar para a saúde mental do atleta. Esse é o objetivo desse curso. Exatamente. O contexto em si, ele é brilhante, na minha opinião, porque ele vem de uma experiência muito grande dentro da universidade, unindo o departamento de psiquiatria e o professor Jair Mari, a Lorena, pessoas que já trabalham com isso há bastante tempo, né? E o nosso grupo, que é a Medicina Esportiva da Escola Paulista de Medicina Unifesp, que foi fundado em 1997 pelo professor Moisés Cohen, e que nós, dentro dessa parte da diretoria, sempre lutamos para que houvesse uma questão multidisciplinar muito importante, trazendo o profissional de educação física, que é quem trabalha o treinamento, e também trazendo o psicólogo, que é quem está muito ligado com essa questão do equilíbrio psicológico que o atleta precisa ter, né? Não só frente a uma lesão, mas frente ao treinamento, frente a uma competição. Frente à vitória, Exato, né? exato. Lidar Exato, com isso, exato, lidar que ela não é permanente, porque toda vitória de um exato, atleta, ela dura muito pouco, né? A exatamente. conquista ali, em seguida vem outra Ele é o melhor competição. do mundo naquele Naquele momento. Daqui um instante, mês já pode vir é muito outro e conquistar impermanente. esse E título. imagina a pressão, Exato. né? Liliane, a ideia desse curso surgiu da demanda que vocês perceberam no trabalho diário de vocês acompanhando os atletas? Também, né? Mas nós temos ali vários anos, né? Trabalhando com diversos atletas, diversas modalidades. Este é um trabalho, quando você fala da saúde mental, ele pode agora, né, estar evidenciado, mas nós já fazemos esse trabalho há alguns anos, né? E a demanda, ela é uma demanda altíssima, né? Quando você fala da saúde mental.
Porém, por muitas vezes, o próprio atleta, ele não percebe, ele só vai perceber quando ele está no limite, Sim. né? E o que nós temos de experiência dentro da psicologia no esporte é que quando nós tivemos, né, a oportunidade de alguns clubes, de alguns profissionais, principalmente dentro desta área, começaram a perceber e trazer os atletas para que nós pudéssemos fazer um trabalho preventivo. Então, este foi um grande ganho, né, do nosso trabalho, mais do que o interventivo, que nós já sabemos como trabalhar, como conduzir, né, com maior experiência, mas nós tivemos também a oportunidade de trazer esta condição, né, da prevenção. Porque com a prevenção você coloca ali o atleta em uma condição muito mais competitiva frente, né, aos campeonatos, aos treinos, e acredito que este é o caminho que nós temos conduzido dentro da psicologia esportiva. E o psicólogo do esporte também atua, vamos dizer assim, de uma forma decisiva, como a gente está falando, né? Porque se ele está muito bem treinado e muito bem de saúde, ele também vai ter que ter um psicológico muito bom para vencer aquele desafio, né? Porque os outros atletas também estão bem treinados e eles sabem disso, que eles se encontram nas competições. Então, todos eles sabem que vão competir contra outros atletas muito bons, assim como eles. E ali entra essa questão do psicológico, que, na minha opinião, é realmente muito, muito importante. A gente vê isso nos esportes, né? Nível olímpico ou nível mundial. Por vezes, o melhor atleta sendo vencido por um outro, né? Que já vinha numa sequência de competições demonstrando uma estabilidade emocional maior. A gente vê isso nas competições quando a gente acompanha, né? Todos nós vimos uma competição de atletismo que tinha o Mike Powell, que era do salto em distância, era o recordista mundial do salto em distância, competindo contra o Carl Lewis, que era um fenômeno do atletismo, sempre foi um fenômeno do atletismo, né? Uhum. E a gente viu o Carl Lewis ganhando do Mike Powell, que era o recordista mundial do salto em distância, e a desestabilização do Mike Powell nessa oportunidade, que ele caiu no tanque de areia, ficou todo cheio de areia, né? Triste, chateado pelo fato de ter perdido a competição, mesmo sendo recordista mundial daquela prova. Então, existem várias cenas como essa que eu narrei, que mostram essa questão da dificuldade psicológica de viver aquela situação de você vencer ou perder, né? Que, no fundo, óbvio que é super importante, é a vida daquele atleta, né? Mas isso precisa ser controlado, porque senão é mais difícil dele atingir esse Sim. objetivo, né? Liliane, a ciência já provou que a saúde mental é determinante para a performance, mas a gente sabe que na prática os atletas muitas vezes cuidam mais do físico e deixam de lado essa parte emocional. Quais são os prejuízos para o atleta que não dá o devido cuidado para a saúde emocional? O atleta ele pode acabar tendo uma queda abrupta no rendimento, sem, né, quando ele vai perceber, ele já está ali no limite. Eu falo bastante da questão do limite, porque por vezes ele percebe, mas ele não vai em frente, né, e não cuida. Ele pode acabar, né, ali tendo lesões repetidas. Isto nós temos diversos estudos de casos que mostram essa questão, né? Ele pode acabar ali num isolamento social ou dentro do time, ele pode não considerar tantos vínculos que ele tem ali com o time, com os profissionais que cuidam dele, pode também ali ter uma fuga do esporte e acabar em um sofrimento silencioso, né? Que aí quando nós vamos perceber, né? Porque ele se calou. Aí já é um lugar que já está próximo a uma depressão, próximo a uma questão bastante complexa, né, para que nós consigamos trazê-lo de volta. Sim. Pela experiência de vocês, os atletas sentem vergonha de demonstrar qualquer fragilidade nesse sentido? Porque a gente tem esse Que pré-julgamento de pergunta que o atleta interessante, tem que que pergunta aguentar. interessante. Que O que pergunta... vocês veem na eu acho experiência? que, assim, para que o atleta consiga chegar num nível muito bom, é óbvio que ele passa resistindo várias questões do corpo, né? Que o corpo
vai pedindo para ele parar, vai pedindo para ele ter uma pausa e dentro do esporte competitivo ele precisa perseverar, ele precisa exigir o máximo por vezes do corpo e o corpo vai melhorando. Quer dizer, vamos dizer assim, esporte infantil, o adulto. Claro que quando a gente está falando de um esporte master, sênior, a gente não pode também sobrecarregar tanto assim. Mas nessa idade, que é uma idade mais propícia para isso, ele vai submetendo o corpo a uma exigência máxima. Claro, dentro de uma periodização ou algo nesse sentido. E é normal, realmente, que ele vá tendo que ter toda uma ferramenta psicológica para suportar essas questões que vão vindo do corpo, né? Pedindo para ele parar, pedindo para ele não ir treinar aquele dia, o cansaço, e ele tem que superar tudo isso. Então, toda essa questão psicológica vem e é necessária como ferramenta dele para que ele atinja aquele objetivo da vitória. Isso sem dúvida. A gente vive numa cultura de vencer a qualquer custo. Então, a linha é muito tênue, né? Porque aí o que acontece? Ele silencia esse atleta que está precisando de ajuda e tem vergonha de pedir. Como é que vocês entendem isso? Até quando o atleta tem que aguentar porque é do treinamento e do que ele escolheu? E qual é o momento de pedir ajuda realmente? Essa é uma questão bastante interessante, essa frase também, né? Vencer a qualquer custo. Aí a gente vê o uso do ergogênico, de algumas substâncias que às vezes são proibidas, porque o atleta, por vezes, ele está tão focado em vencer que ele acaba cruzando um pouco esse limite. A linha da ética. Que muitas vezes esse limite não é só uma questão de ganhar ou perder, mas tem a ver com a saúde dele também, física e mental. Então, por vezes, a pessoa não está tão... não está claro isso para ele, mas isso tem a ver com a saúde física e mental também. A gente vê a vigorexia, a gente vê em alguns esportes, são esportes de força, que a pessoa adquire ali uma questão corporal que depois, quando muda, isso tem um impacto psicológico muito grande. Nós fazemos esses estudos também. Foi o mestrado da Liliane lá na universidade, essa questão junto ao esporte de força, que é o powerlifting, que é o fisiculturismo, são competições também a nível mundial, né? Então, além do esporte olímpico, vamos dizer assim, existe toda uma questão que cruza um pouco a fronteira, por vezes, essa questão de vencer a qualquer custo. E isso também está ligado com essa questão psicológica. Do quê? De ter um freio, né? De falar assim, até aqui eu posso ir, daqui para frente eu não devo ir. Mas isso passa pelo treinador, passa pela equipe multidisciplinar, que precisa ter um freio em relação àquilo que é necessário para ele vencer, mas que tem ali uma consequência para ele nos anos que se seguem, vamos dizer assim. Liliane, pela sua experiência, por toda essa pesquisa que você conduziu, às vezes o atleta coloca em risco a própria saúde física e mental em busca desse resultado? Será que ele tem clareza disso, né? É uma linha muito tênue para dizer que ele coloca, né? Na realidade, o atleta ele está fazendo um trabalho sempre dentro daquilo que ele acredita que ele precisa. Então, essa linha tênue, ela é delicada e ela precisa, né, de profissionais que possam trazer para o atleta essa clareza quando é necessário. Porém, tem algo que é muito importante, que dentro de todo o nosso trabalho, a nossa experiência, nós acabamos olhando que são quem ali vai dar a segurança, vai trazer para ele essa clareza, né? Muitas vezes são os técnicos, são as pessoas, são os vínculos que ele vai trazendo ali dentro da equipe, profissionais da saúde que estão com ele há muito tempo. E não podemos esquecer da família também, dentro de todo esse ecossistema que a Liliane narrou. Eu acho que é muito importante aí o pai, a mãe, o tio, eventualmente quem está ali dentro daquele local onde o atleta vive, ter também essa preocupação em relação à saúde mental, né? Porque, por vezes, é o que eu falei, o atleta ele começa muito cedo. Sim. E, às vezes, ele é uma esperança de sucesso, não só para ele, como para a família. Quantos atletas que tiraram a família de uma situação de pobreza e sustentam a família? Então, isso tudo, mais claro, uma pressão, é importantíssimo, e eu acho espetacular. Sim. Mas é lógico que tem que ser trazido de uma forma adequada, né, para que
para que todos não pereçam, vamos dizer assim, para que Uhum. todos saiam vitoriosos desse desafio. Então, isso eu acho que é muito importante. E tem um lugar importante, Daiana, que a consideração da expectativa, né, quando ela é trabalhada tanto com o atleta, por vezes com os familiares, por vezes com a equipe, por vezes com o técnico, quando ela é trabalhada, a expectativa é um ponto de extrema importância em tudo isso. Quando ela é trabalhada com o atleta, ele trabalha também essa questão de vencer a qualquer custo, Sim. né? Então, a importância da questão de saúde mental trabalhar, da psicologia trabalhar, as questões, né, que ele tem para com a expectativa do que ele pretende, né, isto é importante. Eliane, eu queria falar um pouquinho agora sobre como é que vocês pensaram o curso, né? Ele é voltado exatamente para profissionais que desejam ou que já trabalham com atletas para ter toda essa preparação para conseguir olhar toda a importância dessa saúde socioemocional do atleta. Me conta um pouquinho como que vocês pensaram. Sim, justamente, né, o curso foi pensado para equipes multiprofissionais, então educadores físicos, fisiatras, fisiologistas, médicos, psicólogos, e buscando que eles consigam, neste curso, ter acesso a um entendimento maior sobre a questão da saúde mental. Vocês vão trazer vários aspectos relacionados a isso. Me conta um pouco, doutor Alberto, como Na é que vai verdade, ser o assim, dentro programa? da universidade, né, a gente funciona com o tripé, que é assistência, atendimento, ensino, que é dar aula, e pesquisa, que é você fazer trabalho científico relacionado àquilo. Então, basicamente, a gente funciona dessa forma. Então, foi o que a doutora Eliane falou. Antes da gente ter o curso, teve todo um ambulatório de atendimento dos pacientes com esse tipo de problemática. Adquirindo essa experiência, a gente pode dar aula e fazer um curso sobre essa questão. Então, aí é o pilar do ensino, mas que também é baseado na pesquisa, que vem aí a nossa pós-graduação, o mestrado que a gente tem lá, o doutorado. Então, isso se une nesse âmbito do curso, né? A parte do atendimento já, que é feito há vários anos, né? A parte da capacidade de ensinar sobre isso para essa equipe multidisciplinar e a importância da gente fazer pesquisa na área que possa corroborar toda essa iniciativa. Então, dentro da parte da universidade é isso, a gente une esses três pilares dentro dessa questão do curso, que não é só para esporte competitivo de alto nível, mas também pessoas que estão envolvidas com o esporte recreativo. Porque, lógico, essas valências, elas são indispensáveis para quem faz um esporte competitivo, mas elas também são importantes no esporte recreativo, que muitas vezes é aquela pessoa com 50 anos, 55, e às vezes ele não está com a saúde tão em dia e ele quer correr várias maratonas. Então, assim, isso tudo, e às vezes ele é um profissional da área de saúde também. Então, é necessário um entendimento melhor, uma conexão maior entre o que ele espera e o que o corpo dele pode render. Então, esse Uhum. equilíbrio entre o físico e o mental, ele é necessário independente de ser um esporte infantil, adulto, sênior, master, o que quer que seja. E todos nós que somos da área de saúde, precisamos estar cada vez mais olhando para isso. Perfeito. Eu trouxe mais um dado aqui. As mulheres atletas apresentam maiores índices de sofrimento psicológico do que os homens. Por quê, Liliane? Os dados, quando nós falamos de mulheres atletas, né, que é uma das disciplinas que vão compor o curso também, eles nos dizem que é possível que as mulheres atletas tenham, sim, um maior sofrimento. As mulheres atletas, elas querem ser mãe. As mulheres atletas, elas têm questões, né, quando nós falamos de performance. Então, são muitas outras questões que os homens, né, possivelmente não terão de enfrentar, tá? Mas que podem fazer a diferença ali no momento em que ela vai escolher uma carreira, ela vai dizer: não, eu vou permanecer nessa carreira, eu vou permanecer atleta,
eu, né, vou estender a carreira, é um pouquinho mais complicado do que para os homens. Interessante, né? São Essa aspectos. questão hormonal toda, obviamente, tudo isso tem um grau de interferência, né? E realmente essa questão é uma questão importante, tem que lidar com a questão familiar, tudo isso é crescente, obviamente, na mulher. Mas a gente também tem que lembrar que para o homem tem aquela questão do sofrimento silencioso, que por muitos anos, décadas, é assim, não, você é homem, você tem que aguentar. Então isso também existe, às vezes ele não se Talvez nesse queixa, dado e tenha o às vezes homem que ele está em não se silêncio, queixa, né? e às vezes ele não Sim. pode se queixar, ou ele tradicionalmente ele não se queixa de situações que estão fazendo ele sofrer. Então até nisso a psicologia do esporte é importante, de pescar um pouco isso, de pescar um pouco essas pessoas, né, nem atletas, essas pessoas que estão passando por essa situação difícil, né? Professora Liliane, então vocês estruturaram o curso para falar sobre a saúde mental no esporte, mas em vários aspectos. Então, vai ter aula de performance, de ética, de transição de carreira, o impacto da inteligência artificial e reabilitação emocional. O que, que é reabilitação emocional? Adorei esse termo. A reabilitação emocional, nós buscamos trazer quando é como se você dissesse, né, reabilitação pós-lesão. Então A gente você sabe a reabilitação física, exato, reabilitação emocional, eu emocional. gostei. Aí você vai, né, buscar trazer este atleta para para que ele, justamente quando eu falo das expectativas, quais são as expectativas, as perspectivas, e principalmente quando nós falamos da reabilitação emocional, é trabalhar a resiliência. Se esse atleta ele chegar a um status de resiliência, que ele consiga estar grande parte do tempo dentro de uma perspectiva que ele espera, porque tem que ser com ele, né? Se ele trabalhar a expectativa, a perspectiva de outras pessoas, provavelmente ele pode acabar não conseguindo cumprir, mas as dele, elas são importantes. Elas são as primordiais, fundamentais, né? E a resiliência é o que traz para este atleta a segurança, né, da reabilitação emocional. Muito interessante. Doutor Alberto, e vai ter um ponto que eu acho que é muito interessante para quem quer estudar e se especializar nesse assunto, que é a possibilidade da vivência nos ambulatórios da Unifesp. Então, vai ter uma parte prática também, né? Isso eu acho de fundamental importância. Desde o início, né, a gente tem um professor lá da medicina esportiva que eu comentei aí, que é o médico do Arthur Zanetti, o Beno, que ele sempre fala, para você falar de um assunto, você tem que estar atendendo esses pacientes. Não dá para você ter uma visão só teórica de ler um livro e falar sobre isso. Então, a gente precisa ter experiência prática. E essa experiência prática vem no atendimento desses pacientes com essa problemática, né? E muito do que foi dito, até, por exemplo, da parte da inteligência artificial, ela está envolvida na parte assistencial, no ensino, pesquisa. Então, a gente consegue, dentro dessa experiência prática, ter mais humanização da consulta, onde o profissional ele não precisa estar tão preocupado em escrever tudo, ele acaba tendo uma transcrição do áudio para texto, e ele não precisa se preocupar totalmente em estar escrevendo, documentando, pode humanizar mais essa consulta, aquele momento que ele está, então, ali com o paciente, com o atleta, né? Isso ajuda para fazer aula, ajuda na documentação também de todos esses pacientes, para que ele possa fazer uma pesquisa posterior. Então, tudo isso é uma visão prática que o curso tem, uma visão prática do ambulatório de atendimento e dessas valências do que a tecnologia hoje pode trazer para nos ajudar nessa difícil tarefa de levar esse atleta que está treinando tanto, né, de conseguir aquela vitória que ele almeja, né? Doutor Alberto, eu gosto muito dessa frase. Uma lesão não atinge só o corpo. Ela mexe com identidade, rotina, papel social, expectativas. Isso é Para um uma grande atleta, a realidade. lesão é É muitas duro, é camadas, né? duro, é muito duro. E é o que a gente está discutindo aqui, que por vezes essas lesões são lesões com uma evolução de tratamento clínico, quer dizer, não cirúrgica, mas quando a gente vê um atleta que teve uma lesão cirúrgica, aí realmente a gente sente por ele, sente muito, porque é realmente alguém que tem que entrar dentro do corpo dele para fazer um tratamento cirúrgico, ele fica muito mais vulnerável,
vai ser necessário ali um suporte muito maior do ponto de vista clínico, fisioterápico, profissional de educação física, psicólogo. Então, esse é o nosso dia a dia, né? E a gente sente bastante isso, a gente percebe o quanto o atleta fica vulnerável, o técnico, as pessoas da família. Então, isso é um universo grande, daí a questão multiprofissional, multidisciplinar, que a gente fica muito feliz, né? De que cada vez mais isso esteja acontecendo dentro do ambiente esportivo. Volto a dizer, seja recreativo ou competitivo. Liliane, eu queria falar um pouquinho, agora a gente já está assim, caminhando para o final do nosso episódio, mas eu queria muito falar sobre a cobrança por perfeição. Esse é um tema recorrente no meu trabalho aqui de saúde mental. As pessoas que me acompanham sabem o quanto eu falo aqui que a busca pela perfeição nos adoece. Eu tenho um livro que se chama A Vida Perfeita Não Existe, mas no esporte, muitas vezes a gente sabe que o campeão é aquele que se aproxima muito da perfeição. E aí a gente trouxe essa frase, que a cobrança por perfeição pode levar ao medo de falhar, queda de confiança e abandono precoce do esporte. Me fala um pouquinho sobre como vocês entendem essa pressão pela perfeição e como é que a gente pode ajudar esse atleta a entender que, em algum momento, também ele tem que entender o limite dele. Seria mais ou menos esse caminho? Esse é o caminho, né? Ele reconhecer o limite dele. Eu volto sempre nas expectativas, porque se ele é levado a ter expectativas que elas possivelmente, a tendência de alcançar é um esforço além daquele que está no limite dele, ele vai entrar em uma frustração, né? Bem além daquela esperada, e é justamente por não ter alcançado a perfeição que colocaram ali para ele, né? Então, é este atleta conhecer o que é a perfeição, é ele se conhecer, é ele trazer o autodesenvolvimento de si, né? E entender quais são os limites. Obviamente que se ele entrou para o esporte, se ele está diante dessa profissão, ou mesmo que seja recreativo, ele está preparado, ele está se preparando. Quando eles dizem, né, é fácil tratar um atleta, bastante, ele é disciplinado, né? Ele São as é pessoas mais mais disciplinadas que eu disciplinadas, conheço, né? né? Então, você falar para ele, né? Olha, você precisa, né? Nós temos ali a questão comportamental, né? Quando é a questão, mas grande parte, né, está ali com questões emocionais, de fato. E todas essas questões sendo tratadas, ele vai entender até onde ele pode ter, né, a sua expectativa de perfeição. E não há nenhum problema da pessoa querer, do atleta, né, querer ser o melhor. Isso não há nenhum problema nisso, quer dizer, ele está ali treinando para isso, ele faz tudo o que ele pode, não só ele, mas a equipe. Só que se ele não atinge isso, eu acho que cabe a toda essa equipe dar o sinal de que é muito importante se esforçar demais para ser o melhor, mas se não conseguir, que não foi uma tragédia ele não ter conseguido. Então, a gente viu isso agora na disputa da Libertadores, que o técnico do Palmeiras beijou a medalha de prata. E isso é importante, porque isso passa um sinal para o atleta que se esforçou demais para conseguir. Sim. Que Você sabe que eu fico muito chateada quando eles arrancam a é medalha isso do que eu quis peito dizer, com porque isso raiva. sinaliza para o atleta que só vale a vitória. E todo o Isso é esforço e todo o importante. percurso, Isso é né? importante no esporte competitivo. Tem que perseguir mesmo a vitória, o melhor. Sim, Eles estão lá claro. para isso. Mas honrar o processo. Mas se não conseguir, tem né? que haver um Sim. sinal para aqueles que se esforçaram muito, Sim. né, de que aquilo não é o fim do mundo. Porque um trabalho muito grande foi feito para conquistar a prata. E a Sem gente não pode dúvida. desprezar Sem isso. dúvida. Acho que é isso que adoece as Isso pessoas, passa, né? eu acho também, isso passa pelos profissionais envolvidos. Por isso que eu dei esse exemplo. Sim, perfeito. São os profissionais envolvidos com aquela busca pela vitória que também tem que sinalizar para quem honrou a competição e fez o máximo que pôde, se não atingiu aquilo, que eles estão ali, né, Sim. e que é válido a medalha de prata. Sim, perfeito. É algo interessante que quando nós trabalhamos ali com um atleta, né, é o reconhecimento dele de que ele entenda o quanto ele trabalhou. Sim. E por vezes tem, né, todos estão pensando, eu trabalhei 10, eu trabalhei 100%. Ele falou, não, eu trabalhei 70%. E eu estou, né, feliz com o resultado que eu tive, porque foi para isso que eu trabalhei, foi o que eu consegui. Né? Então, trazê-lo a uma realidade de alinhamento
de expectativas é importante, Perfeito. né? E quando nós colocamos ali, você estava falando sobre o que nós teremos no curso, uma observação sobre a psiquiatria. Ela não é tão esperada no esporte, né? A psiquiatria ela está iniciando no esporte neste momento, né? Tem alguns anos aí que alguns profissionais têm buscado mostrar a importância também da psiquiatria e a nossa pós-graduação ela traz a psiquiatria no esporte como um ponto de extrema importância, né, que vai poder ali trazer, né, no acompanhamento da ansiedade, do estresse, da depressão, na questão de quando o atleta realmente tem que conduzir a questão de pós-campeonato, de lidar com as emoções dele, com as questões pessoais também. Então, a psiquiatria também vem nos ajudar, nos apoiar, né, com todas as questões. Eu acho que, pegando um pouco isso que a doutora Eliane falou, eu acho que é muito importante a psiquiatria junto, porque ela também nos ajuda a detectar aqueles casos mais graves. Sim. Aqueles casos que vão precisar de uma medicação, que vão precisar de um controle um pouco mais apurado com relação a esse sofrimento. Então, isso também, a gente se sente mais seguro, né, de caminhar por essa área, né, com um background desse tipo, né? E é o primeiro curso na Unifesp, que juntou esses três. A Sim. psiquiatria, a psicologia e o esporte. Voltado ao esporte, Voltado sim. ao esporte. Voltado ao esporte, Que sim. bacana. Parabéns Sim. pela iniciativa. Para todos nós. Muito para todos legal. nós. Para você também, que nos deu essa Obrigada, oportunidade. imagina, é uma alegria colaborar. Eu queria trazer também que também entre os conteúdos a gente vai falar sobre inclusão e ética, que são, Liliane, pontos também muito importantes no esporte, né? Me conta um pouquinho. Atualmente nós temos um lugar que é fantástico, né? Que nós falamos assim, que são os nossos paratletas, né? Quando a gente fala assim de inclusão, hoje nós temos a questão da deficiência física, a deficiência intelectual, a deficiência sensorial, são deficiências, né? Que estão sendo colocadas aí, né? Atletas cada vez mais formando, né? Trazendo atletas que possam competir tanto em campeonatos nacionais, internacionais, em alto nível, né? Tivemos aí há pouco tempo grandes medalhistas do Brasil. Então, os nossos paratletas, né? Nós também traremos para o curso todo um trabalho mostrando o que é este mundo, que ainda é pouco conhecido, que nós estamos ali começando a entender, né? Como apoiar as pessoas que têm essas deficiências a entrar para este mundo que é espetacular. Se você for verificar, né, quantos atletas nós temos hoje de futebol de amputados, nós temos para deficientes intelectuais natação, nós temos, então assim, são muitos esportes que estão sendo colocados aí à disposição das pessoas com deficiência e elas podem trazer, mudar a vida, né? A gente fala assim, elas podem mudar a vida a partir disso, e isso é uma forma de inclusão, né? É também o nosso objetivo neste curso. Muito interessante. Professora Liliane, professor Alberto, eu quero agradecer muito a participação de vocês. Foi uma alegria ter vocês aqui depois de todos esses anos e vocês já faziam um trabalho incrível, né, com a psicologia do esporte, cuidando desses atletas, mas ver o quanto isso evoluiu, ganhou espaço, ganhou o lugar que merece e agora com essa especialização eu estou muito feliz. Parabéns pelo trabalho de vocês e gostaria que vocês deixassem uma mensagem final para quem ficou interessado. O curso pode ser feito também para psicólogos, podem fazer, todos os profissionais da área do esporte, da saúde. Deixa uma mensagem final para quem ficou interessado. Em primeiro lugar, agradecer, né, que nós estamos voltando aqui ao seu programa e o apoio seu a essas iniciativas que tem a ver com o esporte, tem a ver com vencer, mas tem a ver também com saber perder, que é o que a gente está falando aqui, né? Então, fico muito feliz aí, em nome da Medicina Esportiva da Escola Paulista de Medicina Unifesp, esse apoio que você nos dá. Ele sim é um curso voltado para todos os profissionais da área de saúde e esporte entenderem cada vez melhor esse fator fundamental que é o psicológico, né?
dentro do esporte competitivo e também recreativo. Professora Liliane, muito obrigada mais uma vez. Gostaria que você deixasse uma mensagem final para o nosso público. Quero agradecer também, né, a oportunidade e agradecer também informar que a professora Daiana será parte, né, do nosso corpo docente neste curso com muito prazer, né, principalmente por todo o trabalho que ela nos traz sempre apoiando a questão da saúde mental. E informar a vocês que é um curso EAD e híbrido, né, e ele vai ser colocado aí de forma nacional a todos que quiserem participar. E nós teremos também algo que é muito interessante, que chamamos o bate-bola da saúde mental. Teremos muitos convidados, muitos estudos de caso que trarão para vocês a experiência, a prática, né, na prática ali, para que vocês entendam de forma mais prática como que nós trabalhamos ali dentro da medicina esportiva. Eu acho que isso vai ser um diferencial muito bacana dessa pós-graduação, porque no encerramento de cada módulo, né, cada dia de aula, vai ter um encontro que a gente deu o nome de bate-bola da saúde, sempre com os professores, então a parte científica, e atletas ou pessoas que vivenciaram aquilo que a gente vai estar estudando ao longo do dia, contando as suas experiências. E essa vivência é sempre muito importante, né, doutor Alberto? Exato. É trazer isso de quem viveu um sofrimento ou viveu uma lesão e se recuperou, porque é importante para a gente aprender a ouvir o teórico, ouvir a teoria, ouvir o professor é fundamental, mas ouvir a história da pessoa também complementa esse aprendizado, né? Então eu achei a visão teórica e prática, elas se juntas, complementam, exato. e aí fica algo muito mais bonito, né? Isso que eu achei que ficou muito interessante. E o que nos trouxe a essa versão deste curso, né, foi muito o que sempre os nossos atletas falaram. Então, eles se colocam sempre à disposição, mas eu quero falar, mas eu quero contar a minha história. Tivemos um grande depoimento de uma paratleta em uma aula que tivemos na Santa Casa, espetacular. Então, assim, onde nem eu tinha a visão do que ela falou. Quando ela falou, até eu falei. A gente sempre aprende ouvindo a história das pessoas, né? Ela explicando o que foi a psicologia para ela, né? O que foi o tratamento da questão da saúde mental, e ela tinha competição em 3 meses, ela entrou, né, ela entrou em uma situação de emergência ali, e, de repente, assim, ela contando, né, nem eu sei realmente falar como ela falou, mas é algo que até nós ficamos assim, de vivenciar aquilo, para nós é emocionante demais, demais mesmo. Ai, que bom. Eu estou muito ansiosa, estou muito honrada com o convite em contribuir e muito ansiosa para começar, porque eu acho que a gente vai aprender muito juntos e com vocês que são especialistas tão incríveis, todo o corpo docente da Unifesp. Eu estou muito honrada de fazer parte desse projeto. Espero que vocês tenham gostado dessa nossa conversa, e se você ficou com vontade, né, de conhecer esse curso, de fazer essa pós-graduação com a gente, eu vou deixar todas as informações aqui na descrição do vídeo. E se você é um atleta ou uma pessoa que pratica esporte profissional ou não, e se percebeu aqui no sofrimento ou em alguma dor que a gente conversou, busque ajuda. Eu sempre gosto de encerrar as nossas conversas dizendo: se um atleta tivesse uma lesão num ligamento ou uma lesão muscular, ele não hesitaria em procurar um médico. Mas se ele está com uma dor emocional, ele tem vergonha da dor. Então a gente tem que aprender a não ter vergonha, porque uma dor física a gente não tem vergonha, por que a gente vai ter vergonha de procurar ajuda para uma dor emocional, né? Então, cuide das suas dores que ninguém enxerga, porque elas são muito importantes e merecem esse cuidado. Muito obrigada mais uma vez, professora Liliane, professor Alberto. Obrigado. Um beijo e até o próximo episódio. Tchau, tchau.